Queridos amigos, muito boa noite para todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, né? Mais uma vez vamos estudar. Hoje o Antônio aqui, que está de contra-regra aqui, mas hoje o Antônio que é o expositor ali da noite, ele que vai fazer o estudo ali para a gente. Então vamos nos preparar para esse estudo, né? Vamos ver se a gente eleva um pouco os nossos pensamentos, a nossa leitura de página, para a gente se preparar para uma prece inicial. E o Antônio trouxe, então, já uma página, né, para uma preparação já para o estudo dele. E essa página é de um livro, que é um livro da Esperança, também um livro de página, né, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E então vamos ler a página do livro da Esperança, né? E o título da página, então, é Em Favor da Alegria. Assim também não é vontade de nosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Jesus, em Mateus, capítulo 18, versículo 14. Um outro epíteto ainda. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não, não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 14. E aqui vem o comentário de Emmanuel. Muito grande no mundo o cortejo das moléstias que infelicitam as criaturas. No entanto, maior é o fardo de inquietação que lhes pesa nos ombros. Onde haja sinal de presença humana, aí se amontoam os supliciados morais, lembrando legiões de sonâmbulos fixados ao sofrimento. Não apenas os que passeiam na rua carregam a herança de lágrimas que trouxeram ao renascer. Esmagadora percentagem dos aflitos carrega temerosos dramas no refúgio doméstico que, levantado em louvor da alegria familiar, se transforma não raro em clausura flagelante. Daí procede o acervo dos desalentados, que possuem tão somente a fria visão da névoa para o dia seguinte. São pessoas desacoroçoadas na luta pela aquisição de suprimento a exigências primárias. Pais e mães trespassados de pesar diante de filhos que lhes desdouram a existência. Mulheres traumatizadas em esforço de sacrifício. Crianças e jovens desavorados nos primeiros passos da vida. Companheiros encanecidos em rijas experiências, atrelados à carga de labores, quando não são acolhidos nos braços da caridade pública, de modo a não perturbarem o sono dos descendentes. Somemos semelhantes desgostos às tribulações dos que clamam por equilíbrio das grades dos manicômios, dos que sonham liberdade na estreiteza do cárcere, dos que choram manietados em leitos de expiação e dos milhares de espíritos desencarnados, ainda em pesadelos indescritíveis, que comunicam à esfera física os rescaldos do próprio desespero, e verificaremos que a tristeza destrutiva é comparável à praga fluídica, prejudicando todos os flancos da evolução na Terra. Ponderando tudo isso, respeitemos a dor, mas plantemos a alegria e a esperança onde nossa influência logre chegar. Falemos de otimismo, cultivemos serviço, ensinemos confiança e exercitemos serenidade. Ninguém espera sejamos remédio a toda angústia e rio a toda sede. Entretanto, à frente da sombra e da secura que atormentam os homens, cada um de nós pode ser a consolação do raio de luz e a bênção do copo d'água. Bonita, né? Vamos orar então. Querido Jesus, aqui viemos mais uma vez
a tua casa, convidados por ti para adentrar e encontrar o teu amor, o teu abraço, o teu carinho, o teu toque em nossas dificuldades, a fim de podermos caminharmos mais tranquilos ao teu lado. Nós te agradecemos já pela página que nos prepara para o nosso trabalho de otimismo diante de uma sociedade tão triste, tão acabrunhada. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos sempre a vida com os teus olhos verdes, verde da esperança. Permita que o Antônio, nosso querido amigo, possa ser o teu intérprete na noite de hoje, nos trazendo as tuas lições, para que possam encontrar eco em nossos corações. Fica conosco, querido amigo, agora e sempre, que assim seja. Antônio, contigo, amigo. Alô? Tá bom? Para quem eu não dei boa noite ainda, acho que eu dei boa noite para um monte de gente, né? Eu fico ali, fico dando boa noite para todo mundo, conversando com todo mundo. Então, para quem não deu boa noite, sejam bem-vindos na Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim. O título ficou, de repente, o palestrante vai falar de alegria. Como é que falar de alegria na Casa Espírita? Eu precisava falar de um tema, que eu não vou falar agora, mas que tem a ver com essa questão de estar alegre. O que é estar alegre? Eu achei esse livro, nessa menção desse livro, que foi editado em 1964, e na época nem foi pela FEB, não. E foi uma homenagem ao centenário de o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, de abril de 64. E eu folheando o livro, obviamente, entre aspas, né, que foi em PDF, tá? A gente ainda encontra hoje editado pela FEB, ele é vendido pela FEB, tá? Eu encontrei esse título e me chamou a atenção. Eu falei assim, vou falar sobre alegria, mas com uma outra roupagem. E quando a gente pensa em alegria, a gente pensa assim, alegria é algo engraçado? Não é. É humor? Não é. Ser alegre é ser feliz? Também não é. Mas, Antônio, o que é ser alegre? Ser alegre é um estado de espírito, de satisfação, de paz, em que a gente pode até sorrir. Então, por exemplo, quando nasce o nosso filho, aquilo que a gente sente, aquilo é alegria. A gente pode até sorrir quando vê a criança, quando vem do berçário, você dá um sorriso, a gente, os pais, os avós. Mas não é uma coisa engraçada, não é humor, é uma satisfação que se expressa, que muitas vezes pode até se repetindo através de um sorriso, mas é um estado de ser, uma emoção que eleva a gente. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que acontece quando a gente perde isso, quando a gente deixa de ter esse estado de alegria. Tem uma palavrinha que a gente perde e nós vamos descobrir isso juntos. Ao longo da palestra, eu só vou pedir que vocês se permitam ter a emoção do tema, porque ser alegre é sentir. Então, se deixa sentir, faz parte. Não vamos só escutar as informações, vamos sentir as informações. Esse é o grande diferencial da doutrina espírita, é a gente sentir o conhecimento, para que a gente possa exercitar aquilo que a doutrina nos ensina. A gente precisa sentir isso, tá bom? Então, chegamos no denominador comum do que nós não vamos falar aqui de humor, de coisas engraçadas, mas de coisas muito sérias, em que pese falaremos de alegrias, tá bom? Bom, vamos fazer um pequeno resumo, tá?
da doutrina espírita, dos caminhos da doutrina espírita, para a gente chegar nessa alegria defendida pelo Espiritismo. Que, inclusive, essa palavra alegria, ela é citada várias vezes, quer seja no Pentateuco, quer seja nas obras subsidiárias. Sempre com esse enfoque que nós conversamos anteriormente, tá bom? Vamos falar um pouquinho o seguinte, caminhos da casa espírita. Vamos falar de uma casa espírita típica, como a nossa. Como que a casa espírita foi evoluindo ao longo do tempo. Só que para a gente falar de casa espírita, eu tenho que ir lá em Paris, 1857, que é onde nasce a doutrina espírita. E quando a gente conhece um pouquinho, estuda um pouquinho, a gente vai ver que Allan Kardec, na organização da doutrina, utilizando a mediunidade, a gente não pode nunca esquecer que a doutrina espírita veio através da mediunidade. Vamos lembrar das mesas girantes. Então você tinha ali um fenômeno mediúnico e foi através dos vários fenômenos mediúnicos que Kardec conseguiu codificar o que a gente estuda hoje e vai estudar durante muito tempo. Só que o mundo evoluiu. E Kardec várias vezes comentou que a doutrina espírita, ela é viva. O espiritismo, ele acompanha o progresso do mundo. Tanto é que o próprio Kardec comentou que se a ciência algum dia colocar aquilo que eu defendi, dizer que aquilo não é verdade, que fique com a ciência. Então isso é a máxima da questão da progressão intelectual, filosófica e científica e a consequência moral, obviamente, que a doutrina tem. Então, tudo evolui. Nessa evolução da doutrina espírita, assim, casa espírita era local de falar com os espíritos. O próprio Kardec, a Sociedade Espírita de Paris, ele era uma organização onde Kardec, alguns médios e alguns colaboradores se reuniam para fazer perguntas, né, aos espíritos por escrito e recebiam por escrito as respostas. Então era por esse método. Hoje, basicamente, nós temos o quê? A psicofonia nas reuniões mediúnicas. Naquela época não tinha. Porque hoje você consegue gravar. Já imaginou Kardec, daquela época, meados do século XIX, textos e textos. Cara, não gravava, gente. Tinha que escrever. Ou então é o seguinte, vamos perguntar ao espírito isso e aquilo. O que tu perguntou mesmo? Imagina Kardec compilando todas as informações, lembrando do que Camille Flammarion, por exemplo, teria perguntado. Não dá, entendeu? Então era tudo registrado. Então era a casa de falar com os espíritos. O mundo evolui. O espiritismo, na sua vertente moral, ele levanta o seguinte, olha só, tudo bem, eu vou exercitar o Evangelho de Jesus. Se eu vou exercitar o Evangelho de Jesus, eu tenho que tomar conta daqueles que mais precisam, ou eu tenho que olhar para aqueles que mais precisam. E surge um movimento, principalmente, aí vamos chegar aqui, Brasil, vamos lembrar, nosso país não era França, não era país, com todas as suas necessidades que tem até hoje, não é? Cada vez mais pessoas tendo as suas necessidades, né? Um movimento social, um movimento de preservar aqueles que tinham menos condições, a casa espírita ganha o aspecto que eu coloquei, local de dar a sopa. A pessoa que passava fome, vinha à casa espírita, até hoje tem esse tipo de iniciativa. O tempo muda, né? A condição intelectual do povo muda. E a casa espírita se adapta mais uma vez, vira local de estudar. Então hoje, todas as casas espíritas têm seus cursos, têm seus grupos de estudo. Se estuda hoje o que se quer, dentro da doutrina espírita, o que se quer. Você pode pegar um livro de psicologia hoje e analisar à luz da doutrina espírita. Nós temos expositores aqui, inclusive, que fazem isso. Você pode pegar hoje um cientista e fazer uma análise, exemplo, do perispírito a nível medicinal. Inclusive, a AME tem palestras com essa abordagem.
Então, a doutrina espírita hoje, a nível do estudo, permeia todos os campos da ciência humana. Você consegue permear isso olhando para a doutrina espírita. Lembrando que a doutrina espírita é uma doutrina com base filosófica, científica e consequências morais. Então, tira um desses lados desse triângulo e não é doutrina espírita. Pode ser qualquer outra coisa, boa inclusive, mas não é doutrina espírita. Se eu tiro a filosofia, tiro a ciência e tiro a consequência moral que leva para a nossa religiosidade, vai ser outra coisa, mas não é doutrina espírita. Então a gente tem que entender isso, praticar isso e divulgar isso cada vez mais para que o espiritismo que a gente aprendeu lá em 1857, ele simplesmente não vá se dividir e vai se transformar em qualquer outra coisa, tá bom? Só que o tempo segue, século XXI, estamos falando do meados do século XIX, estamos agora, século XXI. Tudo isso que a casa espírita, que o movimento espírita angariou, ele tem que ser mantido. Você tem que ter a parte doutrinária, você tem que ter a comunicação dos espíritos, você tem que ajudar os mais necessitados. Tanto é que toda casa espírita grande tem o seu serviço, seu serviço social. No nosso caso aqui, nós temos, às segundas-feiras, o trabalho da Alta de Souza. Terça-feira e sábado, no Morro do Pimentel, nós temos evangelização. Terça-feira das senhoras e sábado de crianças e jovens. Então, a nossa casa tem. Então, a nossa casa cobre todos esses aspectos aqui. É uma casa de estudo, é uma casa onde a gente dá sopa, é uma casa onde a gente estuda. Só que a gente precisa cruzar um outro muro, um outro patamar. Casa espírita, nós precisamos fazer um outro movimento. E não é só a casa, a parede. Aqui começa a grande reflexão. Aqui começa onde a gente se vê dentro da casa espírita e dentro do movimento espírita. A casa espírita hoje tem que ser um local de acolher. Nós precisamos ser aquele elo de ligação da doutrina para com aquela pessoa que precisa de acolhimento. E não é o livro que vai fazer isso. Não é o que foi escrito em 1857. Não é o Pentateuco, não são as obras subsidiárias que vão fazer isso. Elas vão suportar, através do estudo que a gente vem a fazer delas, que a gente acolha as pessoas. Porque isso aqui, a gente, de uma forma ou de outra, faz muito bem e de forma sistematizada. Temos cursos vários dias, temos a hora de atender o Morro do Pimentel, temos a hora de atender as senhoras que vêm aqui, mas é atender o próximo. E vou mais além, eu preciso estar na casa espírita para acolher alguém? Eu sou espírita, eu preciso estar. Eu tenho que esperar chegar na casa espírita segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado para atender alguém? Não. Não. Mas se nós estivermos aqui, se nós já estivermos aqui, qualquer um de nós, mesmo aquele que tenha vindo hoje pela primeira vez, porque não é mais da pessoa que tenha vindo pela primeira vez ali em frente à cantina, começa a conversar com alguém, e aquela pessoa que de repente chegou a primeira vez, ela pode ajudar ou pode ser ajudado uma vez. A questão é a gente aproveitar a oportunidade de fazer esse acolhimento. E aí, gente, o que está acontecendo hoje com o nosso planeta? Vou dar um dado para vocês, e eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, que como essa palestra ela é gravada, senão o YouTube vai lá e corta a nossa transmissão. A Organização Mundial de Saúde, isso dado é novo, tá? 24, 25. Coloca que nós temos entre 700 mil e 720 mil pessoas que abreviam a sua vida. A cada 45 minutos, alguém desiste de viver. No Brasil,
No mundo, 45 segundos. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa desiste de viver. E para chegar a esse ponto, no final dessa estrada, que a gente sabe que não é o final da estrada, muito pelo contrário, é um caminho que se inicia de forma muito mais difícil, a gente tem que atuar antes. Esta pessoa precisa receber o acolhimento antes. Um outro dado muito importante da OMS, solidão. Com a longevidade da sociedade, cada vez mais nós temos pessoas idosas que não tem mais ninguém. A família toda desencarnou. E aí esse idoso fica assim, ué, mas reparou como é que só nesses 2 casos a alegria se esvai? É alegre? São alegres essas pessoas? Não são. Outro caso, consumo de drogas. É impressionante como que essa falta de alegria, essa falta de reconhecimento, essa falta de amor, essa falta de carinho, leva a pessoa para a fuga das drogas. É como se ela se entorpecesse, é como se ela não deixasse a emoção dela exercitar aquela dor, que ainda não é um sofrimento, mas que invariavelmente se transforma num sofrimento. Nós temos hoje uma polarização comercial, política, por aí vai. Nós estamos vivendo isso, a gente escuta isso todo dia na mídia. Todo dia tem uma coisa diferente. A gente simplesmente não consegue acordar de manhã, tomar o nosso café, ir para o trabalho, enfim, almoçar com os nossos colegas de trabalho, chegar em casa, ver a minha esposa, ver os nossos filhos e tá bom. Não, tem sempre um sobressalto. E isso trepida essa alegria de viver. Isso trepida. A gente pergunta, por que eu estou vivendo? O que essa vida está me dando? O que essa vida quer me dar? E aí tem uma palavrinha que é exatamente o que eu queria falar. Nós vivemos uma epidemia de falta de esperança. E eu queria falar sobre isso. A gente precisa tratar deste sentimento. Ele está se esvaindo pelas nossas mãos, pelo nosso coração, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. Gente, por que, onde vai dar esse mundo? Olha a pergunta que algumas pessoas fazem. Aonde vai parar este mundo? E ninguém diz que vai parar este mundo assim, vai parar ali numa coisa tranquila, que a gente até sabe. O espírita tem essa facilidade. Ou tem a informação, melhor dizendo. Sabe que, apesar de todos esses percalços, nós seremos felizes no mundo feliz, no mundo ditoso. O fato é como que eu vou passar até lá, como que espírito imortal que somos, nós vamos passar até lá. Como? Como que a gente vai fazer isso? E a gente tem que fazer isso da melhor forma possível. E não é sozinho, é ajudando um ao outro. Porque se não fosse assim, a gente não precisava encarnar. Ficava lá, cada um no seu nível fluídico, sem se relacionar. Para isso que a gente está aqui. Para isso que de repente que eu estou com o Alexandre, dei uma rusga com o Alexandre, ou entendeu, com a Deise, ou então eu gosto mais do outro Alexandre. Tem 2 Alexandre aqui, tá, gente? Tem o Alexandre 1 e o Alexandre 2. Deve ter outros aqui, enfim, eu só conheço 2, né? Entendeu? Mas é para isso, porque assim, se todo mundo, se nós não encarnássemos, não tem problema nenhum, o que eu vou aprender? Ninguém aprende sem exercitar a paciência, sem exercitar aquela coisa assim, vem cá, vamos entender um pouquinho o outro? Vamos ceder um pouquinho para cá, um pouquinho para isso é que a gente encarna. E as pessoas não estão vendo muito sentido nisso. Mas a gente tem que fazer, gente. Entendeu? A dificuldade dessa questão da esperança é que ela sempre é colocada à prova, como diz no texto, mesmo quando alguma coisa não está bem. E o curioso é que a definição de esperança, isso é uma definição que eu peguei na internet, tem várias, muda pouco, tá? Que é algo de bom, expectativa de algo de bom. Imagina uma pessoa que está num processo, está triste. Como é que você vai dizer assim, olha só, mas tem esperança, tem algo de bom que vai te acontecer?
Quantas vezes nós já passamos por situações difíceis e a gente não enxerga esse bom no futuro? Quantas vezes? Outra coisa, a esperança, mesmo diante das dificuldades. Mas Antônio está dizendo o seguinte: quando eu estiver na pior situação, ali é que a esperança vai fazer maior efeito. Imagina que nós estamos com dor. Estou doendo. Aí eu vou tomar um comprimido para dor, uma medicação para dor. Você não vai sentir a diferença? Eu estava com dor, tomei o remédio, fiquei sem dor. E se eu não estiver com dor, eu tomei o remédio, o que eu vou sentir? Nada. A esperança é esse medicamento que vem na hora certa para tirar a dor que você está sentindo. Mas você tem que contar com ela, a gente tem que contar com ela. E um detalhe, olha só a definição: força motivadora, essencial para a vida, ligada à fé. E aonde que isso vai descambar? Com significados também na religião. Aí a gente entra. Aí toda organização religiosa pode entrar. O espiritismo, o católico, o protestante, as religiões de matriz africana, não importa, desde que seja séria. Aqui a gente consegue entrar. Aqui é o nosso papel. Aqui é o nosso nicho. E é o nosso nicho dentro e fora da casa espírita. Só que a gente precisa entender esse processo. Como que eu faço isso? Né? Como que isso acontece? Vamos para a prática? Espiritismo é prática. Né? A minha ideia é trazer esperança no contexto prático. Como é que faz isso? Como que acontece? Vamos lá, passo a passo. Perdão, primeiro a palavra que eu não quis falar. Dor e sofrimento sem esperança. Qual é o nome que se dá? Sem esperança nós estamos em desespero. E aí eu fui procurar de forma prática, de forma não lúdica, mas assim, do ponto de vista de concreto, o que é desespero. Aí tem uma série de conceitos e vocês vão ver onde eu fui parar, para a gente entender. Eu fui parar em 1849, tá? O desespero é um cárcere mental. A pessoa fica fechada, ela fica presa num quarto fechado, sem janela, no escuro, sem porta. Ela só vê aquilo. Isso é atribuído a Augusto Cury. Como se fosse assim: Augusto Cury falou. Ele não falou isso. Não é de Augusto Cury. Parênteses aqui. Palestrante hoje em dia, com essa internet, inclusive inteligência artificial, cuidado. Aqui quem faz palestra, o que ele pretende fazer? Cuidado. Fulano falou. Opa, falou mesmo? Vai atrás, porque senão alguém aqui... Não é bem assim não, então cuidado. Tá? Então isso é uma citação de Augusto Cury com base neste senhor aqui, ó, Søren Kierkegaard. Alguém conhece? Não? Mas foi contemporâneo de Kardec, tá? E ele fala assim, aí eu fui procurar no livro dele. No livro dele. Olha o título do livro, O Desespero Humano. Esse filósofo, ele é dinamarquês e ele é católico, tá? Olha só o que ele escreveu no livro dele, tá? O desespero inicia quando o homem se distancia de Deus, criando uma realidade imaginária, perdendo-se no infinito, levando uma existência imaginária. A pessoa simplesmente perde toda a referência do que é algo mais. Ele fica preso ali. Quando isso ocorre, torna-se impossível ao homem relacionar-se com Deus e ele entra em desespero. Por isso é que é importante a fé. Para o ateu, o desespero é um caminho muito difícil. Porque ele não vai encontrar na materialidade
aquilo que emocionalmente vai tratar ele. Porque como tudo para ele é matéria, 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 e na visão dele, o que ele sente é finito, ou seja, eu estou sentindo a dor que for, não importa. Desencarnei, morri, aí isso acabou. E aí a gente vai receber na mesa mediúnica esses espíritos com... Não acabou. Esse desespero continua. Então, gente, a maior dificuldade que a gente tem quando recebe alguém para acolher é quando a pessoa fala para a gente assim, quando, no caso, toda pessoa que acredita, pelo menos eu faço isso, né? Você acredita em Deus? Aí a pessoa, não sei, é muito difícil você acolher uma pessoa que não acredita em Deus. Muito difícil. E aí você tem que fazer um trabalho para que a pessoa enxergue que a gente precisa de ter um Deus. Se não é o Deus da Bíblia, uma força maior, não chame de Deus, não importa, esquece o vocábulo. Mas o espírito precisa entender que tem uma força maior que está cuidando de tudo através das suas leis. E tem um detalhe que a gente esquece. É muito comum a gente dizer o seguinte: Deus ajuda a criatura através da própria criatura. Outro dia eu estava fazendo um estudo no trabalho de terça-feira e a gente discutindo, a gente chegou assim de conclusão: nós somos a mão de Deus. Você já parou para pensar nisso? Se nós somos a criatura atuando, obviamente através da lei de Deus, atuando no outro, porque Deus atua no outro através de mim, eu sou a mão de Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Que cada um de nós é a mão de Deus a atuar no próximo? Eu não acredito em Deus. Que seja. Pelo menos que a pessoa possa confiar na gente. Em olhar para aquela pessoa e dizer assim: olha, você já olhou para este ponto de vista? Você já percebeu que a vida não é tão difícil assim? Olha como que você tem. Você teve a coragem de vir até aqui. Você teve a coragem de falar do seu problema. Lembra que eu falei da estatística da Organização Mundial de Saúde? É nesse momento que a gente chega e muda o rumo desse espírito. Não, para de falar isso. Para de pensar nisso. Se não confia num Deus, vai confiar pelo menos num parente, um amigo, na casa espírita, sei lá. Na hora que nós estivermos conversando com essa pessoa sem fé, que não acredita em Deus, em desespero, a gente precisa fazer um exercício, primeiro, de humildade. Porque ser a mão de Deus não é ser Deus. Olha, não, Antônio falou que a minha mão é de Deus. Opa, cuidado lá, não é assim não. Com base na lei divina. Nós temos que fazer o certo. Nós temos que fazer o certo com base no que está onde? Na nossa consciência. Então, cuidado com o que vossa mão vai fazer. Porque necessariamente não vai ser a mão de Deus. Aí Deus sabe o que faz, do ponto de vista simbólico? Deus faz assim, ó, opa, estás por tua conta. Isso não é minha mão. Mas se você estende a mão com aquele sentimento, aquela emoção, tenha certeza. Deus vai usar a tua mão. E usa. A doutrina espírita, a literatura, tem vastos exemplos disso. Entendeu? Olha lá, O Desespero Humano, 1849. Tá? Tem em português. Quem quiser comprar, tá? É uma leitura, enfim, obviamente eu li na diagonal. Não dá para ler um livro desse, né? Enfim, mas li alguma coisa, tá? Tanto é que eu extraí esse trechinho aí. Mas vamos superar? Vamos trabalhar então? Então vamos trabalhar. Contei todos os problemas, legal. Falei, Antônio, beleza, legal, só tristeza. E aí, mas como é que a gente movimenta isso? Primeiro de tudo, buscar apoio. É muito comum a gente falar assim, palestra de autoajuda. Não vou a palestra de autoajuda. Depende. Quem tem que buscar ajuda somos nós. Nós que somos responsáveis pelos nossos atos, nós é que vamos arcar com os nossos equívocos, tudo somos nós, tudo chama para nós. Então, temos que buscar ajuda.
A pessoa que está em desespero, ela tem que ter um pouquinho assim, sabe um vestígio, um cisco de esperança. Que seja um cisco, para chegar alguém e dizer assim, me ajuda. Mas ela tem que ir. Porque na maioria das vezes, nem sempre o desesperado mostra que está desesperado. Nem sempre. E a gente vai saber depois que o que motivou, de repente, uma atitude drástica, assim, mas como? Mas fulano estava tão bem, eu conversei com ele, mas ele estava tão bem. Estava em desespero. Porque o desespero dói aqui. O sorriso dele não era um sorriso de alegria, era um sorriso de angústia, que é diferente. E a gente interpreta aquele sorriso como está tudo bem. Não está tudo bem, ele está pedindo me ajuda, socorro. Mas ele precisa procurar. E aí a gente tem o CVV, tem casa espírita, temos nós. Gente, e olha, a doutrina espírita tem todas as ferramentas para a gente ajudar o próximo e nos ajudarmos. A doutrina espírita tem consolação. Não é à toa que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Mas não adianta abrir o livro dos espíritos, assim, o livro dos espíritos aqui me consola. Até tem um caso na literatura, né? Que uma pessoa leu o livro dos espíritos e desistiu de abreviar a sua vida. Ótimo, beleza, mas as pessoas, nós somos uma quantidade assim de espíritas no Brasil e no mundo. Então, o ato de consolar, a doutrina é consoladora através das nossas ações. Nós somos o veículo consolador da doutrina. Porque quem está em desespero não consegue ler o livro dos Espíritos, não consegue ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Não consegue. Ele precisa de alguém chegando, dando a mão a ele, e assim, venha cá, reposiciona ele, muda a visão dele, tira a visão do desespero, lembra, tira a pessoa do cárcere mental, pega ele pela mão e tira ele daquela sala. E leva ele para outra situação, para que ele possa ver, de repente, uma janela, para que possa ver uma porta, uma fresta, onde ele tem assim, tem luz. Então, a pessoa tem que ter esse pequenino cisco de esperança. Oferecer apoio, tem que ter gente, a gente tem que estar disposto a ajudar. Rapidamente vou contar um caso para vocês verdadeiro, prático. Um senhor foi fazer uma entrega lá em casa, tem um mês atrás. Aí a pessoa foi lá, entregou coisa e tal, falou assim, seu Antônio, esse seu carro é automático? Achei estranho. Não, porque, enfim, só para resumir por causa do tempo. Ele falou comigo 40 minutos sobre a situação do filho dele. Filho, drogadição, acabou com o carro da esposa, foi ter com um padrinho, ainda fez o padrinho comprar um carro para pagar o carro da esposa, não gosta de trabalhar, fez, sabe, abriu o coração, nunca vi aquele senhor, nunca tinha visto, ele também nunca tinha me visto. E se eu fecho o portão? E eu nem estava fazendo isso aqui, tá? Dizendo assim, porque eu vou ajudar ele porque eu estou fazendo uma palestra. Então, às vezes, bate na nossa porta, a pessoa vem pedir apoio. Então, a gente tem que escutar a pessoa. A gente tem que investir o tempo, não é gastar o tempo. A gente tem que investir o tempo, porque a gente não sabe quando vai precisar de 40 minutos de outra pessoa. A gente não sabe. A gente não sabe. Hoje, superficialmente, estamos bem. Estamos num mundo de provas e expiações. Será sempre assim? Esperamos que sim, mas será? Será que a gente não vai querer 10 minutos? 10 minutinhos? Saber apoiar. Eu só coloquei uma pergunta. A pessoa, quem vai apoiar o outro tem esperança? Tem isso. Você quer ver uma coisa? Imagina que eu estou em desespero, estou em dor, vou conversar com uma pessoa. Aí a pessoa vai me atender. Antônio, olha, você não sabe. Eu estou com um problema, não sei o que fazer, olha, já não sei mais o que fazer. A pessoa vai pedir apoio para mim. Aí a pessoa diz assim, não, olha só, caramba. Olha só, quando a gente vai ajudar o outro, a gente tem que saber o seguinte, olha só, eu tenho que ter a força mínima do seguinte,
Meus problemas são meus problemas. São difíceis, eu vou conversar com outra pessoa. Mas aquele que eu estou atendendo, eu tenho que ser o sustentáculo moral dele. E não descarregar nele os meus medos, a minha angústia, o meu desespero. Eu não posso dizer, eu tenho lá meu potinho de desespero. Aí eu viro no dele. Não, porque ele não vai ter condições de me ajudar. Normalmente. Tem uma companheira nossa que fala assim, depende, né? Depende. Mas via de regra, quem sabe, né? Depende. Mas via de regra, porque também então tem que saber apoiar, tem que saber escutar, tem que estar disposto, tem que conhecer, entender minimamente o dilema daquela pessoa, para você poder orientar, para você poder dar um conselho, entendeu? Então assim, não é chegar assim, eu tô aí, fala aí, e aí, fala aí. Tá vendo? Não é assim não. Fala aí, tá bom, fala aí. Igual na gíria, né? Fala aí. Não é assim, gente. A pessoa está sofrida. Está com dor. E o último, que não é o último porque é o último, não. Botei porque é o mais importante. Tem que ter fé. Quem vai atender tem que ter fé. Não pode ter dúvidas se acredita se Deus é ou não é Deus. Não tem que acreditar, tem que saber. Não adianta, tem que ter esse sentimento de esperança. Pelo menos uma quantidade maior do que a pessoa que está te procurando. Mas como diz que a esperança é a filha dileta da fé. Está lá em Consolador, Emmanuel coloca. Que a esperança é a filha dileta da fé. Então eu preciso de uma mãe fé. Eu preciso de uma energia motivadora que é a fé, que é mais, por incrível que pareça, é mais fácil ter fé do que muitas das vezes ter esperança. Não é à toa que ela vem primeiro. Tá bom? Ufa! Vamos falar de esperança que aconteceu. São dois casos públicos, tá? Um inclusive está na BBC e o outro, enfim, é exposto está no TikTok, enfim, é esse caso aqui, de um rapaz chamado Lawrence Shores. Não sei, shower parece chuveiro, né? Mas enfim. Vamos lá. Tá vendo esse rapazinho e essa namorada? 2021, ele tinha 18 para 19 anos, ele trabalhava em Montana, Estados Unidos. Estava fazendo uma ponte, construindo uma ponte. Era um barranco, sabe igual que tem aqui na nossa serra? Vem, corta assim, depois tem uma ponte, emenda de novo, fazendo aquilo. E o que acontecia? Ele morava num trailer perto da obra, porque a casa dele mesmo era muito distante. E aconteceu, tinha um carro, né? Lembrando no Espiritismo, nada é por acaso. Um carro veio, furou o bloqueio, que é aquele... Vocês já viram? Aqui no Brasil usa também uns tambores de água, assim, grandão, né? Enche d'água. O cara foi, aí o chefe dele falou o seguinte, Loren, vai lá, pega a empilhadeira e movimenta e bloqueia a pista de novo. Nisso ele está fazendo isso, vem um outro carro, furou sinal, e foi jogando ele para a beira do precipício. Moral da história. Ele despenca quase 15 metros preso à empilhadeira. Preso à empilhadeira. A empilhadeira simplesmente esmagou ele da cintura para baixo, inclusive a pelvis, o braço. E ele relata, tem um vídeo dele na internet, tá? Ele mesmo falando. Tá? Ele fala assim, não senti dor nenhuma. Ele não tinha nem noção da situação dele. Foi socorrido pelos médicos. Na visão de vocês, viveu ou sobreviveu? Estamos falando de esperança. Sobreviveu ou faleceu? Sobreviveu. Mas como, Antônio? Sobreviveu. Só que olha só, olha o que muitas das vezes fala assim, o que Deus quer falar para a gente com esses exemplos, tá? Ele tinha duas opções. Ou não se fazia nada e ele morreria, ou então teria que cortar o corpo dele do umbigo para baixo. Tudo. Qual a decisão que vocês acham que ele tomou? Cortou tudo. Esse é ele. Viveu, está vivo.
E sabe por que ele tomou a decisão? Dito pela namorada dele e ele. Primeiro que ele é religioso, acredita em Deus. E ele tem uma fé, uma esperança nele, que ele assim, não, as coisas vão ficar melhores. Vai dar certo. Palavras dele, isso não foi ele, foi a namorada que falou, que tem um vídeo, né? Ele falou assim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Isso é alegria. Isso é esperança. Vai dar tudo certo. Quem é Lauren Shaw hoje? Né? Lauren Shaw hoje é colostomizado, né? Do umbigo para baixo. Pelvis, não tem mais nada. E tinha assim, mas como é que ele vai ter a vida social dele? Fizeram uma prótese, que vocês estão vendo aqui, e ele usa uma cadeira elétrica. Então você vê em cima da cadeira e um braço biônico. Então ele digita computador, tem a vida. E o que é melhor, olha só, o que é melhor que vai dar certo? Ele casou com a namorada. Os dois vivem juntos até hoje. É a grande cuidadora dele. Moça novinha. Todos dois. Olha a esperança de um e a esperança do outro. Olha a alegria de um e a alegria do outro. Essa é a esperança. Essa é a esperança. Isso é uma pessoa com esperança. E é isso, não isso. Isso aqui é só o corpo. Mas é esse sentimento que o Lauren teve, que às vezes a gente precisa tentar passar um pouquinho para quem a gente está conversando, que vai dar certo. Que vai dar certo. Então, um exemplo, inclusive, ele usa as redes sociais, ele e a companheira dele, a esposa, casado mesmo, usa as redes sociais assim, olha, eu consegui, gente, como um fato motivador. Olha, e ele é um cara super deslocado, assim, né? Tranquilo, vai a concerto, enfim, ele gosta de videogame, joga videogame, um braço só, joga videogame, inclusive assim, como eu jogo meu videogame? Com um braço só. Essa é a esperança, isso é o que a esperança faz. Segundo caso, esse é um pouquinho mais complicado, ou não sei. O segundo caso é o seguinte, é uma pessoa autista, olha só, hein? Colocado num lar aos 8 anos de idade, expulso desse lar aos 15 anos, dos 15 aos 30 anos viveu em abrigos, e fazendo alguns bicos. Fugia do abrigo, voltava, ficava na rua, tá? Vivia de bicos. Vamos falar dessa pessoa aqui, ó. Perdão. Essa história está nesse livro aqui, ó. Não tem em português, tá? Knock at the door. Uma batida na porta. Um sem teto, um advogado e uma família que mudou para sempre. Então, o que eu vou contar para vocês é um resumo desse livro. A Knock at the Door. É desse Diane e esse Rob Parsons. Ele escreveu outros livros, ele é famoso nos Estados Unidos, tá? Mas se passou com ele. Isso é uma matéria da BBC, lá da Inglaterra, tá? Vamos falar desse pessoa aqui, deste homem. 1975, não, esqueci a data. Vou conseguir lembrar tudo sem olhar o papel, mas aí também esqueci, eu sou humano, né? Não dá ainda, não tenho a memória ali do nome do meu companheiro ali, Carlos Alberto, que foi 1975 mesmo. 1975, aqueles duas pessoas, a Diane e o Rob, era Natal. E eles estavam preparando para fazer a ceia de Natal dele, e batem na porta. Toc, 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 toc. Eles vão atender. Só tinha eles dois rapazinhos, dois jovenzinhos. Não tinha filho, não tinha nada. Aí quando ele abre a porta, aí tem um homem com um saco de lixo na mão e um frango congelado na outra. Aí o Rob, o Parsons, olha assim, aí ele conheceu o homem, eu falei assim, eu lembro dele da escola dominical.
E eu lembro que na época falavam para eu cuidar dele, para assim, olha, tem que cuidar dele porque ele tem que ter cuidado, assim, cuidar dele com carinho, porque ele é diferente. Hoje em dia ele tem um... o Rob fala no livro assim, uma palavra que mudou a nossa vida, que ele falou assim, entre, aí está entre aspas, entre. O que a família fez? Que a família, né? O casal preparou o frango dele, botou ele tomar banho, trocou de roupa, ele foi, fez a ceia com a família de Natal, enfim. Aí veio o dia seguinte. A Daiane chegou pro Rob e Rob, poxa, vamos mandar ele embora? Não conseguiram. Vou encurtar a história. Ele ficou na família. O Rob e a Daiane não adotou porque ele já era um adulto. Cuidou deles. Passou a ser da família. E aí você fala assim, poxa, mas tiveram problemas? Tiveram problemas. Ele era viciado em esse jogo de, tipo essas bets de hoje, jogo de azar digital, né? Mas tinha uma alma sim. Ele ajudava na igreja todo domingo. Então ele arrumava as cadeiras, arrumava aquelas coisas do padre, aquela coisa toda lá do pastor, né? No livro fala do padre lá, enfim. E teve um dia que ele chegou em casa, a Daiane olhou assim, ô Ronnie, cadê seu sapato? Ele estava com um tênis velho. Ah não, tinha um morador de rua, eu tirei meu sapato e dei para ele. Ele era assim, ele ajudava em uma instituição para pessoas que eram moradores de rua. Então ele fazia o trabalho voluntário, assim, ele era muito ativo no trabalho voluntário. E o início dele, ele falou assim, poxa, lá no início quando ele chegou, ele assim, poxa, eu quero trabalhar, mas eu não tenho onde eu morar. E para eu morar, eu tenho que ter um trabalho. Aí o Rob disse, não, faz o seguinte, aqui agora é sua casa. E conseguiu para ele um trabalho de trabalhar na coleta de lixo, ele era coletor de lixo. E ele trabalhava normal durante a semana, final de semana, ia lá para a igreja, ia prestar o serviço social dele, mesmo com toda a dificuldade. Só que tinha um detalhe, ele morava muito longe, e aí o Rob, que é o advogado, né, pegava, botava a roupa nele direitinho, coisa e tal, né, ia levar ele até o emprego. Aí o pessoal do emprego falou assim, vem cá, pô, quem é aquele senhor que te traz? Ele é meu advogado. Ele é meu advogado. Porque ele tinha vergonha, o Ron, ele tinha vergonha, porque tinha que levar ele no emprego. Ele é meu advogado. E era, porque o cara era advogado, é meu advogado, né? E as pessoas, na gíria de hoje, né, ficavam zoando ele, né? Mas, enfim, teve uma vida assim, e ele conseguiu retribuir à família a ajuda que recebeu. A Daiane, ela teve uma estafa muito grande, ela teve que ficar fora do emprego um tempo, ela ficou muito tempo de cama. Ele é que ajudava com a mamadeira da criança, cuidava da criança. Enquanto ela estava de cama, ele é que cuidou da criança. Porque apesar de ser autista, ele era funcional. Ele tinha consciência das relações. Então, assim, foi uma grande ajuda. Para ver olha o que a lei de Deus faz, né? Tu ajuda, tu é ajudado. Tu ajuda, como é que é a lei do retorno do bom sentido, não é? E aí, a vida passou. Ele fez parte da família. Porque a gente fala assim, mas ele buscou? Buscou. Ele sabia que o amigo morava ali. Ele buscou. Ele não tinha nada na vida. Ele estava sozinho. Ele foi o terceiro filho desse casal. O terceiro filho desse casal. Tinha tudo para, de repente, morrer de frio, enveredado pelas drogas, nunca se sabe. Procurou uma família. E a família, lembra que eu falei lá? Está acolher, está disposta a acolher, acolheu, foi procurada e acolheu. Tanto é que virou um livro, gente. As pessoas assim, mas vem cá, como é que você fez isso? Ele, não sei, fiz. Porque fez. Porque fez. Porque ele, o Ronnie, tinha lá, pela religiosidade dele, por esse entendimento de querer ajudar o outro, lá na ideia infantil, por ser autista, vamos classificar assim, no caso dele especificamente,
Ele tinha essa esperança dentro dele. E não era nem um cisco, era muito grande. Muito grande. Agora, a outra parte tinha esperança também, porque olhou para ele e disse assim: não, dá para ser diferente. As duas partes tinham fé e esperança. E aí chega, ele era o mais velho da família, ele faz 75 anos, desencarna em 2020. Teve um AVC e desencarnou. Aí a gente vai pensar assim: acabou. Desencarnou, faleceu. Ele conseguiu acumular 40 mil libras. Doou tudo para uma instituição que cuida de sem-teto. A quantia exata que precisava para fazer um telhado lá. Ou seja, esse espírito carregou a esperança até depois do pós-vida. Olha a sacada, como que a gente consegue ser a mão de Deus. Até ele foi. Até ele foi. Sem saber. Ele simplesmente se deixou levar. Porque ele poderia muito bem pegar as 40 mil libras e deixar para o Rob, que não precisava de passagem. Não precisa. É um advogado bem sucedido. Quer dizer, hoje está aposentado. Não. Eu vou ajudar a quem me ajudou. Um autista. Então a questão não é se eu tenho ou não uma síndrome. O que o meu espírito faz com esse corpo? O que eu verdadeiramente faço? O que eu verdadeiramente sou? Não está na carne, mas está, dizem que o cérebro é a sede do espírito, né? O cérebro é a sede do espírito, né? Então, assim, o que estava na cabeça dessa pessoa e dessa família que recebeu essa pessoa? E aí eu volto para a página que a gente leu. Eu não falei no início, essa palestra eu fiz de trás para frente. Eu fiz ao contrário. Eu não fiz de lá para cá. Eu vim daqui. Quando eu li a página, eu vi esta frase. Eu falei, vou começar daqui. Ponderando tudo isso, tudo que nós falamos aqui, ponderando tudo isso, respeitemos a dor. A dor tem que ser respeitada. Não tem que sentir isso, não, bobeira. Respeite a dor. A gente não sabe a motivação daquilo ali. Mas plantemos a alegria e a esperança, onde nossa influência logre chegar. Emmanuel, livro da esperança. Aonde a nossa influência logre chegar, é aonde a gente estiver. Se estiver na casa espírita, ótimo. Se estivermos em casa, melhor ainda. Mas que a gente olhe para o próximo, que nós estamos cada vez mais precisando disso. Nós estamos num mundo sabidamente em transição. E o que vai diferenciar, segundo Jesus falou, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então a gente tem que saber dar aquilo que Deus vai deixar para a gente. Que a gente fique com esse pensamento e que a minha mensagem de hoje seja, tipo assim, vamos olhar como que está a nossa esperança. E a gente pode trabalhar a esperança do outro para a gente pensar. Boa noite para vocês. Alô? E obrigado, Antônio. Excelente aí estudo para a gente, bastante acolhedor, né, para todos nós. Estava vendo ali, né, que quando a gente entrou ali na casa, né, a primeira coisa que a pessoa vê ali é a cantina, né? Eu estava pensando exatamente nisso, é uma coisa interessante, né? Como é que às vezes você chega na casa espírita, para quem já está aqui há muito tempo, né? Não sabe o que é entrar a primeira vez, né? Você vai entrar a primeira vez, às vezes a gente já esquece, né? Não conhece ninguém, você vai entrar num lugar diferente, né?
Aliás, falando nisso, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Já começar as trás para frente também, Antônio. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Ah. Então é isso, a primeira vez que você chega, assim, você precisa, né, ter um ponto de apoio, né? Porque você está entrando, né, às vezes a pessoa conhecendo a própria religião, né? Quer dizer, e entrar num lugar, né? Imagina, a gente deve ser aqui, sei lá, 60, 70 pessoas aqui dentro. Imagina você chegar num lugar que você não conhece ninguém, né? Deve ser uma coisa realmente muito difícil, né? E aí bate na cantina e o sorriso da cantina já começa, né? Já muda. A pessoa já entra, bom, cantina, estou acostumado, né, Tony? Aí chega ali, não, dá aqui um cafezinho, quem vai pagar aqui pro Tony aqui? Né, Daisy, né? Alexandre. Hoje eu estava conversando com a Amanda ali fora, né? Então, assim, é importante para a gente, né? Isso que o Antônio colocou ali, da gente sempre trabalhar tudo que a gente faz assim, como se nós fôssemos o primeiro abraço que a pessoa vai ganhar. Então, a pessoa chegou na casa, está meio assim e tal, e nós somos aquela pessoa que vai estar acolhendo-a e ajudando ela a se sentir em casa, né? Cacilda sempre fala muito ali da gente, da família de Olinda, né? O Antônio falou da família, né? A Cacilda sempre ressalta essa coisa da família de Olinda, né? O que é a família de Olinda? Nós aqui, a gente sentindo falta um dos outros, né? Que é doido para chegar e o dia, hoje é dia de reunião, vou lá que eu vou rever as pessoas. Essa é a família de Olinda aí que a gente precisa trabalhar e usar esse esperançar, né, que o Antônio colocou, né, alegria e esperança para todos nós. Ok, amigos, excelente, Antônio. Bom, a Márcia me passou ali os avisos, né, são 2 basicamente, né, mas o título é o mesmo, Precisamos de Trabalhadores. Não sei por que o título é o mesmo. São 2 avisos diferentes com o mesmo título, Precisamos de Trabalhadores. Todos os 2 trabalhos, né, na verdade, no núcleo Tio Otto, né, lá no Morro do Pimentel, que nós estamos começando, reiniciando, né, e tanto na parte de terça-feira, né, trabalho com as senhoras, né, que o Antônio comentou, quanto de sábado também na evangelização de crianças e jovens. Então, aqueles que puderem, né, tiverem interesse, por favor, nos procurem, né, e a gente passa aí o telefone ali do Walter e da Cristiane, né, para a gente poder se engajar também no trabalho. Ok? Bom, é isso. Já perguntei sobre quem nos visita hoje, então vamos passar para o nosso trabalho aí de prece, né? Vamos fazer a nossa prece, para depois a gente passar ao trabalho de passe. Lembrando que o passe não é obrigatório, aqueles que desejarem tomar o passe, aguarde aí então que nós chamaremos, né? Cleide, já que você está aqui hoje, podia fazer a nossa prece também, né, Cleidinha? Soldado no quartel, você quer falar, não costuma vir no sábado, aí, mas já que está no quartel. Então vamos lá. Antônio, eu lembrei da música Segura na Mão de Deus. São as nossas mãos dadas, né? Então vamos lá, amigos. Sempre com alegria, porque conversar com Deus, com nossos amigos, tem que ser com alegria, mesmo nos momentos difíceis. Mas hoje é um dia de alegria, estamos encerrando momentos de alegria, de ouvir a palavra do companheiro. Então pedimos, nosso mestre querido, aqui estamos mais uma vez. Estamos nessa doutrina abençoada que nos ensina sempre como fazer, como mudar, como acreditar, como procurar e como chegar no lugar certo para nossa alegria, para nossa felicidade. Então, nosso mestre, que está sempre conosco em todos os momentos da nossa vida, que possa estar agora também junto conosco, coroando essa noite
irradiando do seu coração imenso as suas energias, envolvendo a cada um de nós, envolvendo nossos corações, fortificando a nossa vontade, para que sejamos sempre aqueles que não duvidam e que no nosso caminho, no nosso crescimento, possamos chegar naquele momento especial em que não sejamos mais aqueles que esperam, mas aqueles que estejam prontos e que são esperados para o trabalho verdadeiro na seara do Cristo. Agradecemos de coração por todos os benefícios que aqui recebemos hoje e que possamos também ser os portadores da sua energia, da sua bondade, da sua alegria a todos aqueles que cruzam nosso caminho. Mais uma vez, Jesus amigo, e nossos companheiros espíritos incansáveis desta casa e aqueles que nos acompanham, agradecemos de coração por tudo que fazem por nós. Estejam conosco, hoje e sempre, em cada momento de nossa vida. Que assim seja.